Diego, é o seguinte, teve essa minuta golpista, foi encontrada dentro de um armário um rascunho do golpe, né? E isso, de alguma forma, isso recaiu sobre os ombros do ex-presidente Bolsonaro. Isso foi incluído dentro do inquérito que está no TSE para investigar esse golpe, né? Essa tentativa de golpe. E eu digo o seguinte: entre os ministros, entre os operadores do direito, entre as pessoas do TSE e também do STF, a avaliação é de que essa minuta, apesar de ser uma peça surreal, uma peça absurda, ela em si não configura sozinha uma prova contundente contra Bolsonaro, porque afinal de contas a minuta não virou petição, não foi dado seguimento ao que estava naquela minuta, ela é só muito estranha, uma coisa muito estranha, mas ninguém no Brasil pode ser condenado por uma coisa muito estranha, precisa ser um crime. O que acontece? Essa minuta, dentro do espectro das outras provas e dos outros elementos, dos outros indícios que pesam contra o Bolsonaro, ela adquire um peso muito mais político do que jurídico. Então, essa minuta ela faz com que o clima nos tribunais e também o clima no mundo político seja muito mais de condenar o presidente Bolsonaro do que de absolver. No TSE existe essa disposição muito mais do que no STF. Por quê? Para Bolsonaro ser condenado no STF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, precisa denunciar o ex-presidente Bolsonaro. Até agora, ele pediu abertura de inquérito. Para esse inquérito virar ação penal e para Bolsonaro virar réu e depois ser condenado, ele precisa ser denunciado. Essa denúncia não foi apresentada ainda. Já no TSE, o trâmite é diferente. O presidente Bolsonaro ele pode ser julgado no plenário sem que o Augusto Aras se pronuncie sobre o assunto. Então, o caminho está mais ou menos livre. O que acontece? Tem uma guerra contra o tempo. O ministro Ricardo Lewandowski, ele vai se aposentar em maio, porque ele completa 75 anos, e os ministros, quando completam essa idade, eles precisam se aposentar compulsoriamente. No lugar do ministro Lewandowski, vai entrar o ministro Cássio Nunes Marques. Dentro do TSE, dentro do Supremo e dentro do mundo, a gente sabe que a tendência maior para condenar está com uma formação com o ministro Ricardo Lewandowski, muito mais do que com o ministro Cássio Nunes Marques, que foi um ministro que foi nomeado pelo Jair Bolsonaro há pouquíssimo tempo. Então, pela lógica, a chance maior de condenação está com Lewandowski na formação do TSE. Por isso que no TSE, ministros que têm interesse nessa condenação do ex-presidente Bolsonaro, eles defendem que esse julgamento de pelo menos uma das ações que correm contra Bolsonaro no TSE seja realizado antes de maio ou até o comecinho de maio. Lembrando que existem 17 ações contra Bolsonaro no TSE. O TSE não prende, ele não vai ser condenado criminalmente, mas a punição pode ser a inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos, que é uma pena muito importante para Bolsonaro e que, de certa forma, compromete muito o futuro político do ex-presidente. Então, a impressão, para a gente está acompanhando toda essa história, inclusive politicamente, é que o presidente Lula está, claro, pressionando pela redução dos juros, até por uma questão técnica. Ele precisa fazer isso porque os juros do tamanho que estão vão fazer com que a própria dívida pública tenha, o Brasil tenha que arranjar dinheiro de não sei da onde para pagar o serviço da dívida pública. Então, é claro que o Lula, isso vai gerar mais instabilidade no seu governo, né? Só que o Lula está tentando forçar com que Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro à presidência do Banco Central, negocie, né, com o Fernando Haddad. Tem um ponto, né, ou seja, a redução da taxa de juros. Tem muita gente que fala, não, ele não vai fazer isso. Não, ele tem amor ao cargo, ele tem apego ao cargo, ele não vai simplesmente pedir demissão, né? Então, isso ajuda, na verdade, a amaciar essa relação, para usar uma palavra bem simples. O ponto é o seguinte, Diego, eu acho que é legal até a gente aproveitar esse momento para falar. Tem muita gente que acaba discutindo e criticando o Lula, fala, mas o Lula não tinha que fazer pressão. Ué, o Banco Central, ele foi colocado, tornado independente por lei.
Se ele foi tornado independente por lei, ele vai tomar suas decisões de forma independente. Tá lá. Se ele vai tomar decisões de forma independente, você tem um monte de atores que vão influenciar nessas decisões. Todo mundo só reclama que o presidente Lula está influenciando nessa decisão, mas ele não é o único. O mercado financeiro influencia na decisão. Donos de banco, de corretoras, de financeiras, bilionários, todo mundo influencia nessa decisão também no mercado. Eles não ficam simplesmente olhando de longe, eles influenciam, publicam ações, publicam análises, fazem conversas, tudo para influenciar. O que o mercado quer é que só ele influencie na tomada de decisão do Banco Central. Dizer que o Banco Central não sofre influência é mentira. Influência de todos os lados. Ele é independente politicamente, mas ele sofre influência de todos os lados. O que o Lula está fazendo é influenciando do outro lado. Porque tem um lado que influencia pela manutenção da política atual de juros e o Lula, do outro lado, tem uma outra influência. Agora, tem um ponto interessante em tudo isso, que é o quê? Que há uma certa. Existe também, mas o tempo da política é importante, né? Então, e Jair Bolsonaro é a pessoa que está na mira de todo esse processo, né? Se a gente pode entender todo esse processo golpista, dos atos golpistas, como uma série de círculos concêntricos, né? Em que o lado de fora nós temos aqueles golpistas peixe pequeno, que são violentos, que destruíram o Planalto, o STF, o Supremo, né? Mas eles são pequenos comparado com o tamanho da sua responsabilidade, ou mesmo conhecimento de toda essa operação. Aí depois disso nós temos outras pessoas, temos pequenos financiadores, depois nos círculos mais internos temos assessores políticos, temos oficiais da Polícia Militar, oficiais das Forças Armadas, e entrando mais, temos financiadores maiores, mais graúdos, né, que se escondem muitas vezes atrás dos financiadores menores. Depois temos políticos com cargo, né, eletivo, né, temos deputados, temos senadores, temos aliados do presidente, temos familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro, e lá no centro, no ponto, na mosca, nós temos Jair Bolsonaro. Tem um ponto que é o seguinte: a justiça vai ter que avançar nesse processo de responsabilização de todos esses envolvidos, mas também ela não pode ser lenta o suficiente para que politicamente o centro, ou seja, a cúpula golpista, escape por conta exatamente do esquecimento público. E a memória pública, ela é importante porque ela pressiona por investigações. Nós temos, é claro que temos gente na polícia, em vários outros sistemas em que apoiam o Bolsonaro, né? E quando você cai essas coisas no esquecimento, é claro que ele é beneficiado com isso. Então, isso tem que se manter, a gente tem que ter esse foco, né, para lembrar que essas investigações para descobrir quem são os artífices, quem são os arquitetos de todo esse golpismo. Até porque, e para finalizar, punir Bolsonaro por golpismo, ele ajuda a frear, inclusive, a sociedade miliciana que ele criou. Mas quando a gente fala de sociedade miliciana, é uma sociedade que não acredita na justiça nem nas instituições, acredita na força da justiça com as próprias mãos, ou seja, no justiciamento. E é isso que houve no 8 de janeiro, em Brasília. É isso que houve na tentativa de explosão do caminhão, né, daquele terrorismo. É isso que houve no ataque a Brasília no dia 12. Essa tentativa de fazer justiça com as próprias mãos, segundo uma visão distorcida e deturpada sobre a realidade, sobre o que é correto e o que não é. Isso é milicianismo. Isso é o que Bolsonaro ajudou a implementar no Brasil. E a derrota desse ponto de vista, que subverte as instituições, deixa as instituições de lado, em detrimento à palavra, ao discurso, às postagens de um líder supremo, que define o que é certo e o que é errado, é que precisa ser deixado de lado. E isso vai ser deixado de lado com a punição de Bolsonaro. Qual